Bem-vindos à Capacitação Longevidade, uma visão integral, um curso livre voltado às pessoas interessadas na área da longevidade e do envelhecimento. Eu sou a Simone, sou mestre em gerontologia pela PUC São Paulo e a gente vai mostrar um pouco do trabalho da São Joaquim, da Associação São Joaquim de Apoio à Maturidade, para inspirar outras iniciativas com um olhar integral para a pessoa idosa, a valorização da pessoa idosa e o seu protagonismo, né? A sua inclusão na sociedade, na sua família, na sua comunidade, com respeito, com dignidade, com empoderamento e com participação cidadã. Essa aula ela vai falar sobre a visão individualizada do processo de envelhecimento. Então vocês tiveram na aula anterior a demografia da velhice. Isso era para apresentar para você um panorama do envelhecimento populacional crescente tanto no mundo quanto no nosso país. Então a gente vê o Brasil envelhecendo numa velocidade muito importante, muito acelerada, e isso nos preocupa porque ainda muito pouca gente pensa e realiza ações pela longevidade e por essa causa que é a causa da inclusão e da integração da pessoa idosa. Então, dentro dessa aula da individualização, então, da velhice, a gente vai trazer um pouco desse contexto geral. Então, esse contexto geral, ele fala da velhice ainda muito definida apenas da perspectiva biológica. Então, a gente está olhando muito para fora, né, para o corpo do velho, e isso responde para a gente com algumas questões que muitas vezes enquadram essa pessoa idosa num estigma de velho, num quadro de declínio, de incapacidade, de perda de autonomia, de fragilidade, e não é disso que a gente quer falar com você. Então, a gente gostaria de ampliar um pouco esse olhar para o envelhecimento e ampliar um pouco também das ações para essa população que envelhece. A gente está falando da gente mesmo, a gente está falando daquele ser que nasce e que envelhece e que torna-se velho e que morre em algum momento, que pode ser desde o nascimento até a velhice. Então, tal perspectiva, né, dessa ênfase só no aspecto biológico, ela não leva em consideração várias outras dimensões que envolvem o sujeito e as suas relações. Então, a gente está falando de alguém que tem a sociedade, que está inserido numa sociedade, numa cultura que é diferentemente vivida, né? Então a velhice diferentemente vivida pelas diversas pessoas e sociedades dentro de cada sociedade e reflete de forma muito singular em cada velhice individual. A velhice, ela se mostra como fenômeno multifacetado. O que significa isso? Significa que os fatores biológicos, eles são sempre atravessados por uma história, por situações socioeconômicas, culturais diversas. Então, essa diversidade de formas de envelhecer, de viver e de envelhecer, ela indica a existência de uma pluralidade de formas de viver a velhice. Então, pelos assim denominados velhos. Então, a gente vai ver que existe uma heterogeneidade dentro dessa população que está acima de 60 anos ou de 65 anos em alguns países. A velhice, ela se localiza, então, numa história e ela está inserida num sistema de relações sociais que compõe de forma variável, então, a sua condição biológica. A gente precisa sempre valorizar a história e o desenvolvimento de cada um. A gente usa muito uma frase aqui na associação que é: amadurecer é reconhecer a vida. Então a gente está falando da vida enquanto processo. A gente não vai fechar esse indivíduo em nenhum lugar. Ele está em processo de desenvolvimento sempre, é um processo continuado e que a gente acredita que ele pode ser potente, que ele pode ter valor e que ele pode ter dignidade em qualquer faixa etária, em qualquer situação cronológica que a gente esteja observando. Então, para falar um pouco
desse olhar mais ampliado, mais subjetivo, mais valorizador, a gente precisa entrar um pouco nessa questão da identidade de velho. Então, quando a gente fala assim, isso é coisa de velho, isso é mania de velho, do que a gente está falando exatamente? É uma coisa boa? Traduz uma situação ou traduz uma situação estigmatizadora? Então, quando a gente vai ver que as pessoas acima de 60 anos, elas são vistas pela maior parte da sociedade ainda como um grupo social homogêneo. É como se a gente achasse que aquele bloco de pessoas que tem 60 anos ou mais, elas precisam das mesmas coisas, elas gostam das mesmas coisas e elas têm a mesma condição e as mesmas perspectivas de vida. Ottaviani, em seu texto Imagem e Semelhança, ele afirma aqui conforme o slide, que é necessário fazer um largo giro até descobrir a perspectiva do outro. Quem inventa etnia, raça, grupo ou pessoa, subordinado, discriminado, subalterno, alienado, é o outro. A condição singular de cada um, em sua diferença, diversidade, alteridade, originalidade, constitui-se na trama de relações sociais de dependência recíproca, reciprocidade, cumplicidade, cooperação, divisão social do trabalho, alienação, fetichismo, antagonismo. A existência do outro, da alteridade, ela é essencial para a expressão de uma identidade pessoal e social, o eu contrastando com o outro. Então, mesmo a gente trabalhando aqui na associação com pessoas idosas, né, esse é o nosso público-alvo, a gente entende que quanto mais ações a gente tiver que incluam outras pessoas, familiares, trabalhos intergeracionais, mais a gente está possibilitando esse contraste do eu com o outro. E é nisso que a gente desenvolve um mundo de diversidade, de pluralidade, que tem cor, né, e que tem troca e que todo mundo junto constrói um mundo melhor. Muitas vezes, a partir do envelhecimento apenas da perspectiva biológica, definem um perfil identitário e, como tal, são estigmatizadoras. A gente vê sempre, então, um contraste da pessoa velha em relação ao jovem, que é um ideário de saúde, de força, de atividade, de produtividade. Então, a gente encontra muitas pessoas idosas aprisionadas nesse modelo estigmatizado de velho. Mercadante, na sua tese de doutorado, ela observa que os velhos conhecem, reproduzem e até partilham dessa ideologia que define o velho em geral, mas não eles mesmos. Então, quando eu apresento esse velho estigmatizado, esse não lugar, as pessoas, mesmo estando nessa faixa etária cronológica, elas não se enquadram, não se identificam com aquele grupo do qual ela não gostaria de estar fazendo parte. Então, ela fala assim, uma vez que eles não se sentem incluídos nesse modelo ideológico, porque o velho é o outro. Então, quando a pesquisa é realizada em um espaço onde a gente identifica pessoas doentes ou mais fragilizadas, essas pessoas são identificadas como velhas e não eu que tenho autonomia, independência e não estou naquela condição. Então o velho passa a ser o outro, o que eu não quero ser. Então essa noção do tempo que passa e declina o corpo e o espírito do velho, cria modelos de identidade genérica, modelos estigmatizadores e fugídios pelo próprio velho. A ideia do tempo passa a ser fundamental e limitadora para investimentos presentes e projeções futuras. A gente se depara muito aqui com a dificuldade de encontrar parceiros e apoiadores para trabalhos com pessoas idosas, justamente porque a gente tem essa relação com a produtividade, com quem ainda vai fazer, com quem ainda vai... E a pessoa idosa ainda não é vista como alguém que eu posso investir. Bom, em relação à subjetividade, né? Então, na contramão dessa velhice, nessa redução da velhice definida apenas a partir desse olhar biológico,
e reducionista, a Associação São Joaquim de Apoio à Maturidade, embasada do conceito de salutogênese, procura dar a esse ser que envelhece um espaço de possibilidades e envelhecimento pleno, digno e subjetivo. Então, o que seria a salutogênese, né, que vem para embasar o nosso trabalho? Ela está lá na semente. Quando a São Joaquim foi fundada, existia algo que permeava, né, que queria inspirar tudo o que aconteceu depois. A salutogênese é um conceito criado pelo pesquisador Aaron Antonovsky em 79, contemplado pelas abordagens integrativas como a medicina antroposófica e outras, para designar forças que geram saúde e se opõe à patogênese, ou seja, às influências que causam a doença. Quando a gente trabalha com a pessoa idosa, ela já traz, né, na sua história, em tudo que ela viveu, na sua biografia, ela já traz, por exemplo, se a gente olhar da perspectiva biológica, ela já tem doenças instaladas. Então a gente não vai trabalhar naquilo que já está manifestado e que já faz parte dela naquela fase de vida que ela está. Mas eu não posso olhar para aquela pessoa como uma pessoa apenas do ponto de vista biológico e patológico. Ela vai ter as suas doenças crônicas, elas vão fazer parte da vida nossa, né, quando a gente estiver envelhecido, mas além disso eu posso alimentar forças que geram saúde, que melhoram a qualidade de vida, e é isso que a gente vai fazer. Então a parte biológica, ela vai também ser considerada, porque ela faz com que a gente restrinja algumas participações, não só a gente, como os médicos, às vezes, das pessoas que a gente atende, mas ainda assim ela tem sempre potencialidades e habilidades a descobrir, assim, né? Potências a mostrar. Então, segundo Antonovsky, caso fossem potencializadas essas forças, as que se opõem à doença, né, as promotoras de saúde, seria possível evitar que as pessoas adoecessem. Portanto, ele propunha formas de estimular e preservar essa força. Então, quando eu aponto para o velho como aquele que não produz, aquele que contrasta com o jovem e que fica nesse não lugar, eu estimulo todas as forças geradoras de doença. E não é isso que a gente vai fazer aqui e a gente está compartilhando com vocês. Antonovsky, ele vai chamar de senso de coerência o fundamento da salutogênese. Então, o que seria o senso de coerência? Significa um estado de harmonia e bem-estar com o meio social, familiar e consigo mesmo. Então a gente volta a falar daquela pessoa que muitas vezes está inserida num ambiente hostil, que tira ele, né, tira sua voz, tira seu lugar, que isola, que restringe a sua participação social e comunitária. Então, mesmo dentro do conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, a gente tem que saúde se refere a um bem-estar, não a ausência de doença, mas um bem-estar que se amplia para várias esferas, né? Então, é um bem-estar consigo mesmo, com o ambiente que ele está inserido, com as relações que ele tem. Então, tudo isso vai ser em forma de saúde. Então, quanto mais a gente empodera, né, e valoriza essa pessoa que a gente atende, mais força ela ganha para que ela volte a ser incluída com protagonismo mesmo, com autonomia, com voz dentro das várias áreas que ela pode escolher circular. Esse autor descreveu isso como uma sensação, né, o senso de coerência, então, uma orientação global, um sentimento dinâmico de autoconfiança gerado no meio interno e externo, que forma um ambiente saudável de alta probabilidade de êxito na vida. Então, quando a gente olha para um sujeito, a gente sabe que ele é tudo o que ele é, pessoalmente, né, individualmente, mas ele é permeável a tudo que está fora dele. Então, ele é um ser composto das relações que ele cria, sejam elas pessoais, sejam elas ambientais,
sejam as suas diversas fontes de alimentação e nutrição. Então, a gente precisa ir dando para a pessoa idosa um novo lugar, né? Um lugar que também possa ser nutridor e ser valorizador e gerador de saúde. Outros autores organizaram o senso de coerência em três áreas de estudo. Significado são valores sociais e pessoais que alicerçam a sociedade, associados à potencialidade de troca de informações e à reconstrução desses valores que surgem nas relações. Flexibilidade é o potencial de adaptação, seja do indivíduo, seja da sociedade, para haver uma harmonia entre ambos. E estímulo representa tudo aquilo que funciona como força motriz para os indivíduos e a sociedade e dessa forma aproxima as pessoas da vida, do trabalho, da família e da sociedade como um todo. Se a gente for olhar cada um desses conceitos, né, e do senso de coerência, a gente está falando de um sujeito que se relaciona, que convive, que troca com o meio, e é isso que a gente vai falar na próxima aula, que tem a ver com o trabalho da São Joaquim. Então, quando a gente propõe oferecer um espaço de convivência e fortalecimento de vínculos, são essas trocas que a gente gostaria de permitir. Então, a gente conclui que o ambiente ideal para a salutogênese consiste em reforçar os valores fundamentais do ser humano como relações familiares, espiritualidade, hábitos de vida saudáveis, acesso à informação e a prática regular de métodos para voltar ao equilíbrio e proteger-se contra o estresse. Então, nessa aula, a gente trabalhou os conceitos de envelhecimento genérico, né, dessa velhice estigmatizada, da identidade de velho, colocando esse sujeito às margens da sociedade. Depois a gente apresenta a singularidade da velhice e a subjetividade, dando a esse indivíduo um rosto, uma voz e um lugar para se mostrar na sua biografia individual. Depois a gente apresentou o conceito de salutogênese, que tem a ver com a base que sustenta nosso trabalho. Dentro da salutogênese, essa visão que a gente fala de saúde como um bem-estar, isso é promover saúde, é promover o bem-estar, e esse bem-estar não tem a ver só com o que acontece dentro, mas o que o meio informa, né? O que acontece nessa troca entre o que está dentro e o que está fora. A gente falou sobre significado, flexibilidade e estímulo, e agora a gente convida você para a próxima aula para mostrar como a gente então trabalha na prática o conceito de salutogênese em relação ao trabalho com as pessoas idosas que a gente atende.
nessa redução da velhice definida apenas a partir desse olhar biológico e reducionista, a Associação São Joaquim de Apoio à Maturidade, embasada do conceito de salutogênese, procura dar a esse ser que envelhece um espaço de possibilidades e envelhecimento pleno, digno e subjetivo. Então, o que seria a salutogênese, né, que vem para embasar o nosso trabalho? Ela está lá na semente. Quando a São Joaquim foi fundada, existia algo que permeava, né, que queria inspirar tudo o que aconteceu depois. A salutogênese é um conceito criado pelo pesquisador Aaron Antonovsky em 79, contemplado pelas abordagens integrativas como a medicina antroposófica e outras, para designar forças que geram saúde e se opõe à patogênese, ou seja, às influências que causam a doença. Quando a gente trabalha com a pessoa idosa, ela já traz, né, na sua história, em tudo que ela viveu, na sua biografia, ela já traz, por exemplo, se a gente olhar da perspectiva biológica, ela já tem doenças instaladas. Então, a gente não vai trabalhar naquilo que já está manifestado e que já faz parte dela naquela fase de vida que ela está. Mas eu não posso olhar para aquela pessoa como uma pessoa apenas do ponto de vista biológico e patológico. Ela vai ter as suas doenças crônicas, elas vão fazer parte da vida nossa, né, quando a gente estiver envelhecido, mas além disso eu posso alimentar forças que geram saúde, que melhoram a qualidade de vida, e é isso que a gente vai fazer. Então, a parte biológica, ela vai também ser considerada, porque ela faz com que a gente restrinja algumas participações, não só a gente, como os médicos, às vezes, das pessoas que a gente atende, mas ainda assim ela tem sempre potencialidades e habilidades a descobrir, assim, né? Potências a mostrar. Então, segundo Antonovsky, caso fossem potencializadas essas forças, as que se opõem à doença, né, as promotoras de saúde, seria possível evitar que as pessoas adoecessem. Portanto, ele propunha formas de estimular e preservar essa força. Então, quando eu aponto para o velho como aquele que não produz, aquele que contrasta com o jovem e que fica nesse não lugar, eu estimulo todas as forças geradoras de doença. E não é isso que a gente vai fazer aqui e a gente está compartilhando com vocês. Antonovsky, ele vai chamar de senso de coerência o fundamento da salutogênese. Então, o que seria o senso de coerência? Significa um estado de harmonia e bem-estar com o meio social, familiar e consigo mesmo. Então a gente volta a falar daquela pessoa que muitas vezes está inserida num ambiente hostil, que tira ele, né, tira sua voz, tira seu lugar, que isola, que restringe a sua participação social e comunitária. Então, mesmo dentro do conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, a gente tem que saúde se refere a um bem-estar, não a ausência de doença, mas um bem-estar que se amplia para várias esferas, né? Então, é um bem-estar consigo mesmo, com o ambiente que ele está inserido, com as relações que ele tem. Então, tudo isso vai ser em forma de saúde. Então, quanto mais a gente empodera, né, e valoriza essa pessoa que a gente atende, mais força ela ganha para que ela volte a ser incluída com protagonismo mesmo, com autonomia, com voz dentro das várias áreas que ela pode escolher circular. Esse autor descreveu isso como uma sensação, né, o senso de coerência, então, uma orientação global, um sentimento dinâmico de autoconfiança gerado no meio interno e externo, que forma um ambiente saudável de alta probabilidade de êxito na vida. Então, quando a gente olha para um sujeito, a gente sabe que ele é tudo o que ele é, pessoalmente, né, individualmente, mas ele é permeável a tudo que está fora dele. Então, ele é um ser composto das relações que ele cria, sejam elas pessoais, sejam elas ambientais,
sejam a sua fonte, as suas diversas fontes de alimentação e nutrição. Então, a gente precisa ir dando para a pessoa idosa um novo lugar, né? Um lugar que também possa ser nutridor e ser valorizador e gerador de saúde. Outros autores organizaram o senso de coerência em três áreas de estudo. Significado são valores sociais e pessoais que alicerçam a sociedade, associados à potencialidade de troca de informações e à reconstrução desses valores que surgem nas relações. Flexibilidade é o potencial de adaptação, seja do indivíduo, seja da sociedade, para haver uma harmonia entre ambos. E estímulo representa tudo aquilo que funciona como força motriz para os indivíduos e a sociedade e dessa forma aproxima as pessoas da vida, do trabalho, da família e da sociedade como um todo. Se a gente for olhar cada um desses conceitos, né, e do senso de coerência, a gente está falando de um sujeito que se relaciona, que convive, que troca com o meio, e é isso que a gente vai falar na próxima aula, que tem a ver com o trabalho da São Joaquim. Então, quando a gente propõe oferecer um espaço de convivência e fortalecimento de vínculos, são essas trocas que a gente gostaria de permitir. Então, a gente conclui que o ambiente ideal para a salutogênese consiste em reforçar os valores fundamentais do ser humano como relações familiares, espiritualidade, hábitos de vida saudáveis, acesso à informação e a prática regular de métodos para voltar ao equilíbrio e proteger-se contra o estresse. Então, nessa aula, a gente trabalhou os conceitos de envelhecimento genérico, né, dessa velhice estigmatizada, da identidade de velho, colocando esse sujeito às margens da sociedade. Depois a gente apresenta a singularidade da velhice e a subjetividade, dando a esse indivíduo um rosto, uma voz e um lugar para se mostrar na sua biografia individual. Depois a gente apresentou o conceito de salutogênese, que tem a ver com a base que sustenta nosso trabalho. Dentro da salutogênese, essa visão que a gente fala de saúde como um bem-estar, isso é promover saúde, é promover o bem-estar, e esse bem-estar não tem a ver só com o que acontece dentro, mas o que o meio informa, né? O que acontece nessa troca entre o que está dentro e o que está fora. A gente falou sobre significado, flexibilidade e estímulo, e agora a gente convida você para a próxima aula para mostrar como a gente então trabalha na prática o conceito de salutogênese em relação ao trabalho com as pessoas idosas que a gente atende.